Mas que bom, gente, que estamos aqui todos e todas reunidos para essa conversa do Planejando a Carreira, escolha de habilitação no curso de Letras. Na semana passada, nós tivemos o primeiro encontro com professoras da área de português, da habilitação em português, trazendo informações para quem faz essa opção. E hoje nós temos esse encontro para falar da habilitação em língua portuguesa. Quem escolhe a habilitação em língua portuguesa, o que vai encontrar durante o curso e quais são as possibilidades de trabalho e de carreira futura. Então, eu estou aqui como mediadora dessa conversa, mas, na verdade, a ideia é que os discentes possam conversar com as professoras, com o professor que está aqui presente, né? Nós temos a professora Glória, o professor Ed Carlos, a professora Perla, e daqui a pouco também teremos a professora Viviane, que eu acho que desses quatro, só o professor Ed Carlos já é conhecido de algumas pessoas, mas a depender da escolha que fizerem, futuramente vão encontrar a professora Glória, a professora Viviane e a professora Perla. Então, eu quero dizer que é um momento para ter uma conversa mesmo, para vocês se sentirem à vontade para fazer os seus questionamentos após a exposição das professoras e do professor e tirar as dúvidas de vocês, porque é uma decisão muito importante, é uma escolha muito importante, e esse momento aqui é para ajudar vocês a tirarem essas dúvidas e fazerem a melhor escolha para cada um e cada uma, tá bom? Então, nós vamos ter uma parte, né, em que vai ser exposta a parte que trata mais especificamente da literatura, depois uma parte que trata mais especificamente sobre a linguística, mas eu acho que nós poderíamos começar retomando algo que nós já falamos na semana passada, que é o profissional formado em letras, de um modo geral, não é? Quais são as possibilidades, os campos de atuação, com o que trabalha, e aí depois entramos na parte mais específica, né, do curso. E aí, eu penso que a Glorinha poderia começar essa parte mais geral, como ela já foi coordenadora de curso, né, já acompanhou todos esses processos de forma mais próxima, poderia começar, a professora Glória, professora Perla e professor de Carlos, antecipo aqui os meus agradecimentos pela disponibilidade, né, de vocês que ajustaram agendas, que apertaram agendas para estar aqui. É um momento muito importante para os nossos estudantes e a coordenação fica muito agradecida realmente pela colaboração de vocês. Então, quero deixar esse agradecimento aí de antemão. Então, passo a palavra para a professora Glória. Obrigada, professora Marisa. Boa noite a todas e a todos. E esse evento que nós estamos fazendo aqui, nós costumávamos fazer presencialmente no campus, no auditório, em que estavam lá os alunos, e era para discutir o curso e depois falar, todos nós nos apresentávamos e, de certa forma, tinha um geralzão, né? Mas vocês estão, digamos, acho que vocês são do segundo período, né, entre primeiro e segundo, e no terceiro período vocês precisam fazer essa escolha para que habilitação seguirão, se é habilitação em língua inglesa ou habilitação em língua portuguesa e respectivas literaturas. O que é esse profissional de letras de língua portuguesa? Eu fui professora do ensino fundamental, do ensino secundário, eu fui professora sempre do ensino médio, durante 14 anos. E quando eu fazia a graduação de letras, eu era aluna e era professora. Eu sou professora desde os 19 anos de idade, eu nunca exerci nenhuma outra profissão, a não ser a de professora. Significa que eu tenho anos de experiências. No curso de letras mesmo, atualmente, eu e a professora Neila, né, somos as do primeiro concurso, então somos bem antigas já nesse curso e nessa profissão.
O profissional de letras, eu vou falar primeiro o professor do ensino fundamental 2 e secundário e médio, né, que agora até vai mudar. Ele é importantíssimo para a formação do jovem brasileiro, porque o professor de língua portuguesa, ele vai formar, ele vai ensinar aos jovens, adolescentes e jovens, a ler, né, a escrever, a interpretar o texto, consequentemente entender o mundo. O profissional de letras, ele tem esse professor, ele dá aula, digamos, acho que são 5 aulas semanais, são 5 encontros com esses jovens, e esse professor e essa professora é o responsável por levar textos, por abrir discussões, por incentivar a escrita e a leitura, para levar conhecimento cultural que vai além do ensino técnico, ele se abre para o leque de cultura. Por exemplo, vocês que estão aqui hoje, jovens, fazendo letras, alguma coisa tocou vocês que foi o professor de língua portuguesa, de literatura e produção de texto. Então, profissional, se a gente pensar primeiro no profissional de letras, ele tem uma responsabilidade muito grande para formar os jovens da nação. Então, com isso significa que esse professor e essa professora, ele precisa ter uma formação técnica de conhecimento aprofundado da língua e da literatura, precisará também ter uma formação cultural importante, porque só conhecimento técnico não forma um bom profissional. Um bom profissional é aquele que também consegue passar para os seus alunos conhecimento, digamos, de cultura que é relacionado à música, a cinema, artes, senso crítico, capacidade de ler o mundo, não só de decodificar as palavras, mas capacidade de se situar criticamente no mundo. Então, imaginemos vocês que vão seguir a profissão de professor. Vocês vão dar aula do sexto ano de uma criança aos 3 anos do ensino médio. Serão, no mínimo, 4, né? 7 anos, no mínimo, eu acho, na presença desses jovens, formando, passando conhecimento para que eles tenham desenvoltura na leitura, na escrita, na capacidade de abstração, na capacidade de reflexão, de entendimento do mundo, do contexto em que se insere, e a capacidade de leitura, que seria a capacidade de leitura da existência, do estar e situar-se no mundo. Aí a importância desse profissional que vai da língua portuguesa. Além do mais, vocês serão professores da língua mãe, da identidade, da língua, da qual nós, quando nascemos, aprendemos a ouvir, aprendemos a falar, e essa língua nos acompanhará para sempre. Né? A língua, até eu lembro de um poema de Fernando Pessoa, que ele diz assim: a língua é minha pátria. Para onde vamos, levamos a nossa língua, por mais que aprendamos outras, por mais que gostemos de ler, de escrever, de pesquisar, de viajar e conhecer outras línguas, a primeira que nos faz, que nos, vamos dizer assim, como uma casa, como algo que nos reveste, vai ser a nossa língua portuguesa. Daí a importância de conhecermos a língua, de conhecermos a nossa literatura, de lermos na nossa língua, conhecermos os nossos autores, conhecermos os nossos textos, as manifestações de cultura que são importantíssimas para a nossa formação. Então, o profissional de língua portuguesa é aquele que vai ter a possibilidade de se aprofundar na sua língua mãe, na sua língua pátria, e em toda a produção literária, que é uma análise e um reflexo da sociedade. Porque o que é a literatura? A literatura é uma leitura do tempo, do lugar, da história de um povo, de um país. Então, a literatura nos permite observar o mundo, observar a realidade ao nosso redor e, a partir daí, sermos capazes de entender a realidade e a nós, de perceber as manipulações ou não, de produzir uma possibilidade de análise do que somos, do que temos,
do país que somos, onde estamos e como somos representados. Então, o profissional de letras, se vocês escolherem a língua portuguesa, vocês vão passar, no mínimo, se não houver as reformas administrativas, as negações dos direitos trabalhistas, 40 anos, 30 anos, trabalhando com o que faz parte de vocês, o que faz parte da gente, né? Que é a nossa língua e nossa cultura. Isso se vocês forem ser professores de língua portuguesa. Porque quem escolhe a graduação em língua portuguesa também pode exercer outras profissões. Vocês podem ser trabalhar em redações, né? Redações de editoras, de jornais, de TVs, fazerem concursos justamente para tribunais, para trabalhar com a língua portuguesa. Né? Vocês podem, o graduado em letras, necessariamente ele não precisa ser só um professor, ele pode atuar em outros campos com o seu conhecimento específico de língua e de literatura. Vocês podem exercer também, se forem escritores, é uma forma de conhecer melhor a língua e a cultura e a literatura e poder escrever com mais conhecimento, né? Porque o escritor, ele precisa conhecer profundamente a sua língua e os escritores que compõem a sua nação. Dizem que um país, Maria, se eu estiver falando muito, você me corta aí. Dizem que um país, dizem não. Como professora de literatura que eu sou, do século XIX, e uma disciplina inicial que vocês, quem vai para português, verá comigo no 4º período, que é literatura e identidade nacional. Nessa relação da literatura e identidade nacional, há uma crítica, o Antônio Cândido, que é o grande teórico da literatura inicial do Brasil, ele diz assim, que uma nação, um país, né, o que faz, digamos, se nós éramos colônia e para passarmos a sermos uma nação, um país. Então, lá nos séculos anteriores, para vamos dizer, um Estado, um território ser considerado nação, ele precisaria ter um volume de autores, de escritores. Esses escritores de literatos, né? O que esses escritores fariam? Eles escreviam sobre o tempo, a sociedade, os costumes, os valores, as relações políticas da época. Então, o Brasil, segundo Antônio Cândido, era bem peculiar, porque mesmo ele como colônia, já tinha uma formação literária aprofundada e suficiente para ele poder se caracterizar como uma nação. Então, quando o Brasil deixa de ser colônia e passa a ser país, isso em 1822, né, 7 de setembro, está quase pertinho. Qual é o primeiro projeto do então rei da época? Ele chama um grupo de intelectuais, de escritores, para que eles, junto com com a coroa, criem uma identidade nacional. Nesse processo de identidade nacional, quase um projeto em que os escritores vão forjar, imaginar ou idealizar uma identidade para constituir o Brasil. E essa identidade, que está lá no século XIX, no início do século XIX, né, nós vamos completar, 1822, vamos completar 200 anos ainda, como somos jovens, né, como país, 200 anos o ano que vem, 2 séculos. Então, esses escritores, eles começam a pensar uma identidade, né? E nessa identidade que os escritores pensam, eles imaginam o que constitui a nação brasileira da época. Então, vai ser a natureza, a paisagem, que é cantada e decantada até hoje, está no nosso hino nacional, está no nosso imaginário, né? Como nós dizemos que somos a Brasil, tudo nosso é mais bonito, né? Está no nosso hino, está na nossa ideia, Deus é brasileiro, e assim vai. Então, vem formar o mito de nação e de origem. Então, isso mostra como a literatura tem também um desempenho político, cultural importante. Porque no século XIX, ela está junto com um projeto de nação que a recém-coroa institui, né? Que é essa questão
deixar de ser colônia e passar a ser país. Então, para não me perder um pouco, o professor, o graduado em letras, que vai ser professor de literatura também, ele tem que ter ele precisa, não é que tem que ter, ele precisa ter um conhecimento profundo e constante dos seus escritores, dos escritores do país, sejam esses escritores clássicos, que a gente chama de um sistema literário político, ideológico, quase intocável, à literatura contemporânea. Porque através da literatura nós conseguimos levar para os jovens, para os nossos alunos, uma percepção crítica, analítica de tudo que nos constitui como sujeitos e como sujeitos no tempo histórico. A literatura também vai permitir que haja um desenvolvimento melhor, uma desenvoltura melhor na compreensão da língua, da escrita, da formação do pensamento. Então, o profissional de letras em língua portuguesa, ele tem essa importância, ele tem uma importância profunda, uma profundidade, uma responsabilidade, na verdade. Uma responsabilidade muito, muito, muito forte, que é essa responsabilidade política, essa responsabilidade social e essa responsabilidade cultural de formação de jovens, de futuros jovens, para um país sempre em construção, sempre em desenvolvimento e em formação. Mas eu estava aqui, na verdade, para substituir a professora Viviane Cristina, que é a representante da área de literatura, e eu falei para ela, quando a Viviane entrar, a querida Vivi, eu me calo imediatamente e passo a palavra para eles. Mas já para concluir, bem-vindo a todos, eu espero que vocês, quem for da língua portuguesa, nós vamos nos encontrar mais na frente para aulas de literatura, para leituras, para eventos, para orientações, para projetos, e vai ser um privilégio estar formando vocês para os que vão ser professores, né, para o mercado de trabalho, mas a vida, o trabalho é importante, tanto, olha só, eu me graduei em letras, eu exerço essa profissão há muitas décadas, e ainda estou muito feliz e ainda vou exercer mais outros. Então, vocês percebam que a escolha da área que vocês vão seguir tem que ser uma escolha que envolva duas coisas. O prático, que é o econômico, como diz a Adriana Calcanhoto, para que os justos e os bons ganhem dinheiro, porque de outro jeito a vida não vale muito a pena, não, né? Então, uma profissão, temos que pensar numa profissão que nos permita existir, não subsistir, existir. Mas, além da existência econômica e profissional, tem que ter o lado do deleite, da paixão. Todo professor, toda professora precisa ser apaixonado por sua profissão, apaixonado por aquilo que ele faz, porque sem paixão, aí lembra Nietzsche, né? Sem paixão, a vida é um erro, né? O Nietzsche diz que sem a música, né? Sem a música, sem a paixão, sem a música, a vida seria um erro. Um erro, né? Sem a música, a vida seria um erro. Aí a Marina, que é uma cantora, diz assim, que ela não vive sem paixão, sem a música e sem a literatura. Então, assim, a paixão é o que nos move, né? Essa paixão que é o motor da nossa vida. Então, nós temos que pensar, eu sei que vocês são muito jovens, mas vocês têm que pensar numa profissão que vai ser para muitos anos e que essa profissão tem que ser uma paixão, não uma paixão ideológica, não uma paixão no sentido de desse lado, digamos, desse lado que é quase implantado, né? Mas uma paixão no sentido daquilo que vai te dar ânimo para poder exercer bem aquilo que você escolheu para a sua formação. Mas, por enquanto, eu vou parar e eu vou passar a palavra para a professora Marisa para ela fazer a continuação. Obrigada. Obrigada, professora Glória. Só um comentário, você falando sobre a importância da literatura para compreender o mundo em que nós vivemos, a nossa realidade no Brasil, eu me lembrei do trabalho do professor Marcelo Brice, que é um sociólogo, mas que o trabalho dele é com Machado de Assis, né, que tem um trabalho profundamente sociológico por conta da argúcia
com que ele observa a sociedade brasileira da época dele, né? Uma coisa que me lembrou, né? Eu achei que seria interessante mencionar. Até porque, Marisa, se a gente pensar nessa nação, né, o Brasil do século, eu me enganei contra a década da independência, né, 1800 não, gente, é 1722. É Mas assim, 1800 mesmo, né, 1822. o Brasil, né, o que forma essa percepção de análise do Brasil dos séculos, desde 1500 até o início do século XX, é a literatura mesmo. Então, se você vai estudar história, você tem a literatura do século 17, sei lá, 18, 19, para poder compreender a formação da história e da política, a sociologia. Então, a literatura, ela acabou que ela cobria toda uma lacuna de outras formas de pensamento que não existiam no Brasil, da política, da sociologia, e assim vai. Daí, novamente, a importância da literatura não ser só ficção, como se imagina, só imaginação que não tem senso prático ou ligação com a realidade. É justamente o contrário, né? Uma grande representação, uma grande leitura da sociedade do tempo histórico. Uhum, perfeito. Tá ótimo. Então, pessoal, a professora Viviane, como a professora Glória mencionou, ela é a líder da área de literatura, né, da habilitação em português. Só atualizar um pouquinho a professora Viviane, nós começamos falando aqui um pouco a respeito do curso, de um modo geral, né, assim, os conteúdos, a importância dessa área, também as possibilidades de trabalho, né, assim, de uma forma mais geral, né, e aí nós continuamos, então, com a sua fala, e aí depois nós passamos para o professor Ed Carlos, que ele vai focar um pouquinho mais, ou um montinho mais, na área da linguística, né, que é para dar oportunidade realmente para o pessoal conhecer, né, quais são as possibilidades futuras de trabalho, de pesquisa e etc. Então, quero agradecer, já agradeci as professoras e ao professor Ed Carlos, a professora Perla também, não sei se ela continua aqui conosco, acho que sim. Já agradeci, quero agradecer a você também pela disponibilidade de estar aqui hoje nessa conversa, né, para ajudar um pouco os nossos alunos e alunas a decidirem a respeito do seu futuro nesse percurso acadêmico e profissional também. Então, muito obrigada, seja muito bem-vinda, a palavra é sua. Oi, Marisa, obrigada. Obrigada, Glorinha. Glorinha, né? Para mim é sempre Glorinha. A gente fala, né? Eu tento ser mais formal, né, professora Glória, mas eu não consigo. Eu já cheguei escrevendo uma ata de colegiado, né, Marisa? A professora Glorinha falou. Olha, eu te chamo de professora, eu te chamo de Vivi, então eu sou a Glorinha, você é a Vivi. Nós estamos numa roda de amigos, né? Então, tudo bem, eu agradeço muito, eu peço desculpas que eu entrei com atraso, né, que eu estava ministrando uma aula, e aí eu liberei mais cedo, inclusive alguns se conectaram agora, né, fiquei feliz de vê-los por aqui também. Então, me desculpe, agradeço, eu vou só, assim, falar brevemente, né, Glorinha já fez essa apresentação inicial sobre a literatura, né, e recentemente assumi a liderança, era a Glorinha, né, a líder diária, e ela passou para mim, estou assim, né, nesse momento, assim, nós dialogando, e ele sempre me ajudando muito, Glorinha, sempre muito parceira, Perla, Liana, Antônio, né? Então, assim, sobre a literatura, eu fiquei hoje à tarde, né, imaginando o que eu poderia dizer, aí me veio à memória uns versos do Drummond, então eu resolvi dizer, né, recitar os versos do Drummond, que eu acho que tem a ver com o curso de letras, né, e essa nossa escolha que está sempre muito relacionada às palavras, né, nós lidamos com as palavras, né, constantemente, os sentidos dela, e o poder da palavra, né, nós sabemos que nas semanas anteriores nós fizemos um encontro na literatura na clausura, e eu fiquei pensando sobre isso, nós estávamos, né, comentando sobre o que pode a literatura, né, assim, o poder da literatura, as funções,
E aí de fato relevante se pensar sobre essa questão, né, das possibilidades, mas também o poder, né, o poder de incluir e excluir, né, e pensar isso pela literatura é interessante. Então, os versos do Drummond pertencem àquele poema A Procura da Poesia, já que estamos falando das procuras, né, a procura de caminhos, né, e escolhas, e a habilitação, e os projetos futuros, né, tem uma estrofe lá desse poema, né, que está escrito assim: chega mais perto e contempla as palavras, cada uma tem 1000 faces secretas sob a face neutra, e te pergunta sem interesse pela resposta, pobre ou terrível que lhe deres, trouxeste a chave, né? Então, eis aí a questão e as questões, né? Quando lidamos com as palavras, com a criação poética, mas também, né, agora nós aqui falando sobre, né, as habilitações e os caminhos possíveis e os projetos, né? Então, nessa nossa paixão pela palavra, né, a paixão compartilhada pela literatura, eu acho que o curso nosso, a nossa grade apresenta, né, assim, nós inclusive reformulamos, né, as disciplinas, tiramos um pouco o caráter panorâmico, historiográfico, apresenta caminhos muito instigantes, né, para conhecer, né, a nossa literatura nacional brasileira, que eu, Glorinha, trabalhamos, e Perla, a literatura portuguesa com a professora Liana, e tantas outras, né, que pela teoria, pelas teorias, especialmente o professor Antônio trabalha, né, então a gente tem também pelas optativas interessantes caminhos, assim, para se pensar a literatura e a contemporaneidade, grandes questões, né, como está nas periféricas. Então, para nós é sempre muito, muito bom, né, assim, falar das disciplinas e da literatura, mas em relação às atuações, eu fiquei pensando sobre isso, e eu acho que algumas disciplinas trazem caminhos, sabe? Assim, pelo menos nas seletivas ou em algumas disciplinas, a gente sinaliza, às vezes, algumas possibilidades interessantes de pesquisa que acabam, talvez, sendo também possibilidades de atuação que nem sempre nós consideramos, né? Porque como a gente lida com o curso de licenciatura, nós pensamos na atuação em sala de aula, e aí nós temos diversas disciplinas voltadas para isso, na grade de literatura agora, como uma obrigatória a infanto-juvenil, né, que Glorinha ministra, que eu acho que ela é muito interessante e essencial mesmo, né, para pensar a atuação em sala de aula, né, junto a esses públicos e as opções como levar a literatura, muito também no sentido que a Cecília Meirelles indicava, né, o que é literatura infantil para Cecília? A que a criança deseja, a que a criança escolhe, né, tentando tirar um pouco essas premissas. Mas em outras disciplinas, né, algumas eletivas, História e Memória, por exemplo, que eu saí dela agora, fiquei pensando, há alguns caminhos, por exemplo, em relação aos arquivos, né, que é uma pesquisa que eu venho dela, que eu acho que descobri ali algumas maneiras de caminhar que também não são somente as da docência, mas de pesquisas, né? Há editais, por exemplo, da Biblioteca Nacional, constantemente, né, eles são publicados tentando atrair pesquisadores bolsistas e cujo perfil se encaixa muito com o estudante de letras, né? Por exemplo, há projetos em relação ao acervo ou à literatura do Lima Barreto, né? Se a gente for fazer uma busca na Biblioteca Nacional, há muitos projetos e temas, né, que eles lançam nos editais confluentes, né, com pesquisas pertinentes aos estudos literários, né? Então, há muitos pesquisadores que vêm dos cursos de letras que vão atuar como, como pesquisadores convidados, né, em arquivos, os arquivos institucionais, nas universidades, porque há vários arquivos literários, né, nas universidades. Aí, Fundação Casa Rui Barbosa, algumas universidades públicas, né, outras instituições privadas que têm arquivos e acervos, e que abarcam, né, diversas áreas de conhecimento. Então, é uma rota interessante, possível, assim, eu acho que
que é rico, né, assim, há algumas possibilidades, e aí eu trouxe talvez para a nossa conversa, né, essa confluência, né, da docência com o trabalho de pesquisa, mas que pode se constituir em algumas carreiras aí interessantes, né, assim, em relação a esses espaços, a essas instituições, né, então, para nós lidar com as palavras, né, lidar com as palavras, com o poder delas e a atração, nos proporciona alguns caminhos, assim, né, de lidar com os textos, como revisão, por exemplo, trabalhos de revisão, trabalhos de escrita, né, inclusive o professor Antônio não veio, né, Glória, mas ele sempre fala de um projeto de escrita ficcional, né, criativa, de ter um projeto assim que se estimulasse a escrita não de textos acadêmicos, mas textos ficcionais, né? Como um projeto de extensão, que aí é outra possibilidade a se pensar, mas no mais era isso, assim, algumas só sinalizações, e Glorinha já apresentou, né? Eu sei que ela apresentou com mais calma, mais tranquilidade, né? Eu vim da disciplina já pensando em arquivo, eu só penso em arquivo, né? Então, no mais é isso, eu vou passar agora para o professor Ed Carlos por conta da hora também, né? E agradeço o espaço, né? Vivi, desculpa, antes do professor de Carlos. A professora Pela, se estiver presente, será que ela gostaria de falar alguma coisa? 2 minutinhos? Ah, ela saiu. Deve ter tido problema com a conexão. Mas, antes de passar a fala para o professor de Carlos, eu vou aproveitar para falar duas coisas. A primeira, gente, é informar para vocês que o SECLA, né, está com inscrições abertas, vai ficar com inscrições abertas durante todo o final de semana. O SECLA oferta cursos, nós já falamos, mas o prazo está se encerrando, então é a oportunidade final. Oferta cursos de línguas, né, de inglês e também de português. No caso dos cursos de inglês, acho que as turmas já estão quase fechadas, se não já fechadas, mas no caso de português ainda tem algumas vagas, e tem um curso que eu recomendaria para que todo mundo fizesse, assim, acho que todo mundo tinha que fazer esse curso e depois ir fazendo outras vezes ao longo da vida, que é de leitura e escrita, né, leitura e produção de textos. Então, super recomendo a vocês que se inscrevam, que participem. Eu vou deixar aqui no chat o link para vocês acessarem o formulário, se inscreverem. Então, é isso. E qualquer coisa também, se tiverem dúvidas a respeito do curso, quiserem saber mais, é um curso gratuito, é uma iniciativa do curso de letras através do SECLA. Está aberto também para a comunidade em geral, então se tiverem dúvidas, quiserem saber mais depois, podem me procurar, né, através do e-mail da coordenação ou do meu WhatsApp, acho que todo mundo deve ter, né, podem me procurar. A segunda coisa que eu queria dizer a partir da fala da professora Viviane, né, a questão da palavra, da importância da palavra. E aí, como a pessoa que fala em seguida é uma pessoa da linguística, eu me lembrei de uma citação do Ludwig Wittgenstein, lá em Filosofia da Educação, de vez em quando eu menciono esse autor para o pessoal, porque ele tem uma frase, né, na primeira fase da carreira dele, em que ele diz: os limites da minha linguagem delimitam os limites do meu mundo. Então, o meu mundo é do tamanho da minha linguagem, né? Então, vou deixar essa citação e passo, então, a palavra para o professor Ed Carlos para falar um pouco para nós sobre a área de linguística. Ótima citação, Marisa, porque é isso, a gente pode tanto se colonizar quanto se emancipar pela linguagem, né? Inclusive, pela mesma língua que a gente pode ser colonizada, a gente pode se emancipar, né? Não precisa mudar de língua para se emancipar, pode ser com a língua do colonizador também. Enfim, obrigado pelo convite, boa noite,
Boa noite, Glorinha, Vivi, Marisa, obrigado pelo convite. Enfim, o convite chegou ontem, então eu não tive tempo de preparar muita coisa, mas como é uma conversa mais informal, então eu vou adotar esse tom informal, né? Eu combinei com a Marisa que, ao invés de falar hipoteticamente sobre possibilidades profissionais para um diplomado em letras, eu iria trazer exemplos práticos, né, de familiares e amigos que têm diplomas e letras, mas que exercem as mais diferentes profissões. Não porque resolveram abandonar o curso de letras depois de formado, mas porque justamente a formação em letras faz uma diferença gigantesca no trabalho que eles realizam e que os colocam em destaque em relação a outros diplomas, a outras profissões, a outros profissionais, né? Então, não é porque desistiu de letras, essas profissões, fez letras e resolveu fazer outra coisa na vida, não, é justamente porque tem um diploma de letras é que esses meus amigos e familiares exercem essas profissões que eu vou falar aqui para vocês, né? Só retomando rapidamente o que disse a Vivi e a Glorinha para concordar com elas, é isso mesmo, eu fiz letras porque eu queria abraçar o mundo. Eu era um excelente aluno de matemática, eu gabaritei o vestibular em matemática da UNB, não teve uma questão que eu decidi responder e eu não errei nenhuma questão que eu respondi. E aí eu quase prestei para matemática e para física, só que eu fiquei com medo de me tornar meio burrinho se eu estudasse matemática ou física, eu tinha esse medo da minha vida, eu não queria ser o burrinho, eu achei que eu ia ficar com a cabeça muito bitolada, eu só ia estudar aquilo, aí eu falei, que eu posso fazer na faculdade que eu possa, sei lá, abraçar o mundo? Aí eu falei, letras, porque na minha cabeça com letras eu ia poder estudar línguas, eu ia poder estudar literatura, eu ia poder estudar sociologia, antropologia, filosofia, história, e efetivamente, quando eu cheguei na faculdade de letras, eu tive a oportunidade de estudar todas essas coisas que para mim são interessantes, ricas e necessárias para minha qualidade de vida, e que, enfim, esse patrimônio que as diversas sociedades foram legados para a gente, e a gente, enquanto estudante de letras, pode ter em primeira mão, né? Então, o privilégio de ver certos autores, ou estudar certos movimentos, ou certas formas de pensar na faculdade de letras, isso me estimulou para entrar, e isso me fez permanecer na faculdade, né? Mas aí, quando eu cheguei no curso de letras, eu descobri uma coisa que eu nem sabia que existia, que era a linguística. E eu descobri que a linguagem não é apenas aquilo que a gente diz, mas, sobretudo, a forma como a gente diz. E a forma como a gente diz é estruturado. É estruturado pela anatomia do corpo, é estruturado pelo o lugar onde a gente mora no mundo, pela data que a gente mora no tempo, ou seja, são essas várias condições anatômicas, cerebrais, políticas, históricas, sociais, que estruturam a linguagem e faz com que a gente fale dessa maneira e não daquela, com que a gente fale essa língua e não aquela. E aí, com a linguística, eu percebi que esse como pode ser observado, pode ser descrito, pode ser analisado, pode ser manipulado. E foi a partir dessa descoberta que eu continuei e continuo lendo literatura, estudando filosofia, que são os amores da minha vida, mas que me fez escolher como profissão, né, a linguística. Aí eu fui e me formei um linguista. Significa que eu fiz um mestrado, depois eu fiz 2 doutorados em linguística, prestei o concurso para a universidade e hoje eu sou professor de sintaxe, e também divido com outros professores a disciplina de escrita acadêmica. Então, o nosso curso de letras, ele vai ter uma série de disciplinas que são dadas, sobretudo, na habilitação em português, né? Essas disciplinas, elas não são obrigatórias, muitas dessas disciplinas, elas não são obrigatórias para quem faz o inglês. E essas várias disciplinas de linguística do nosso curso tentam dar conta justamente desses vários níveis e dessas várias dimensões da linguagem, né? Então, vocês vão estudar, nós temos a disciplina de fonética e fonologia, que é para estudar justamente essa dimensão sonora da linguagem.
nós temos a disciplina de morfologia, dada pela professora Dalvi, fonetofonologia, dada pela professora Karine, que é para estudar, então, essa dimensão da palavra, essa dimensão morfológica das línguas. Tem a disciplina de sintaxe, que é oferecida por mim, que é para estudar justamente essa dimensão sintagmática da língua, ou seja, quando a maneira como as línguas constroem frases, falas, períodos. Aí nós vamos ter as disciplinas de análise do discurso e semântica, que são dadas pelo professor Tiago, que é para estudar justamente como se estruturam os discursos, como é que a fala significa politicamente, historicamente, ideologicamente. Além disso, nós temos logo nisso a disciplina de escrita acadêmica, justamente para aprender a escrever esses textos acadêmicos que não se escrevem de qualquer maneira, eles são regulamentados por lei, e nós temos princípios e fundamentos da linguagem, que é dado pela professora Dalvi, em que nós temos o apanhado das formas como a linguagem foi pensada ao longo dos séculos, além de algumas disciplinas que são dadas não obrigatoriamente, mas com certa regularidade, né? Por exemplo, a professora Grace oferece dialetologia brasileira. Então, vê justamente a circulação de certas palavras em certos espaços, né? Que palavras estão relacionadas a essa população, ou aquele grupo, essa região, ou aquele tempo. E, além disso, a professora Grace também dá a disciplina de língua latina e elementos filológicos de base românica, que estuda, então, essa língua que estrutura a nossa língua, o português, e que nos deixou como legado muitas coisas que fazem com que o português seja português e não inglês, né? Então, nós temos basicamente essas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 disciplinas de linguística que constituem, então, o curso de letras e que são disciplinas obrigatórias para habilitação em português e algumas são obrigatórias para a habilitação em inglês. Mas, mais uma vez, quase todas são obrigatórias para o português e não para o inglês. Falando rapidamente, então, sobre, as atividades profissionais que podem ser exercidas por alguém que tem uma formação em letras, mas sobretudo uma formação em linguística, e aqui eu estou puxando mais o cabo para a minha área, eu repito mais uma vez a questão do ensino, né, que é o mais imediato e o mais evidente. Eu só gostaria de chamar a atenção que uma característica muito interessante de ser um professor de letras é que quase não existem barreiras geográficas para exercer essa profissão. Um médico diplomado no Brasil não pode exercer a profissão em qualquer lugar do mundo, por melhor que ele seja. Um advogado diplomado no Brasil não pode exercer essa profissão, por melhor que ele seja, em nenhum lugar do mundo. Mas um professor de português formado no Brasil pode ensinar português em qualquer lugar do mundo. Então, minha irmã, por exemplo, ela é formada em português e japonês, ela mora e trabalha há 4 anos no Canadá, dando aula de português para canadenses. Eu tenho alguns colegas que se formaram comigo em letras português na UNB e desde que se formaram, se mudaram para Paris ou para Inglaterra e até hoje trabalham lá como professores de português nesses países, né? Então, escolher ser professor não necessariamente significa ser professor no Tocantins ou no Brasil, né? Vocês podem ser professor de português sem restrições legislativas em outras partes do mundo, né? Isso é interessante. Agora, mas nós precisamos de alguma maneira que vocês fiquem no Brasil, porque uma formação em português e em linguística ela é essencial para a alfabetização. Infelizmente, quem cuida lá da alfabetização nem sempre, ou quase sempre, não tem a formação necessária para lidar com as complicações do processo de alfabetização, né? Então, são os professores ali com formação em pedagogia que são responsáveis pela alfabetização,
e, no entanto, eles tropeçam em algumas questões por faltarem uma formação em linguística, né? Então, é muito comum nessas séries iniciais, não sei se vocês ainda têm na memória de vocês a lembrança da alfabetização de vocês, mas vocês podem acompanhar isso pelos sobrinhos, pelos filhos, pelos primos. É muito comum que um professor de alfabetização ali fique corrigindo a fala do aluno para que ela corresponda à escrita e assim o aluno aprenda a escrita. Com uma formação em linguística, a gente sabe que não existe uma relação direta entre som e letra, que existem vários sons que são representados por uma única letra, ou várias letras que representam um único som. Então, a gente não pode nem precisar corrigir a fala do aluno, porque, enfim, não existe de fato uma relação entre fala e escrita. Né? Então, esse tipo de formação, e saber, por exemplo, que letra a gente, se não existe uma relação entre letra e escrita, a gente coloca qualquer letra em qualquer lugar? Não, porque quando a gente estuda fonética e fonologia, a gente sabe que certos ambientes fonéticos, a gente sempre fala de um jeito e sempre escreve do outro, regularmente, sem exceção. Então, é fundamental uma formação em letras e linguística para esse momento da vida escolar, inaugural, que é a alfabetização. E ele, infelizmente, tem faltado esse tipo de formação, né? Também, um linguista é muito importante, profissional em letras com formação em linguística, é muito importante na produção de materiais didáticos, né? Na produção de gramáticas, na produção de dicionários, na produção de glossários, e esse é um mercado em que nós temos muitos vazios no Brasil. Nós temos poucos cursos de redação e quase todos eles são escritos para adultos. Nós quase não temos curso de redações orientados para crianças ou para adolescentes. Enfim, vocês podem escrever esses manuais que não existem e apresentar às editoras. Muitos aplicativos, né? Nós temos para o francês e para o inglês muitos aplicativos de língua. Eu tenho uma amiga, inclusive, fez mestrado e doutorado comigo na Unicamp, que ajudou a desenvolver esse aplicativo que vocês devem conhecer, que é o Duolingo. Né? Então, veja, é um aplicativo que permite você aprender várias línguas, né? Várias línguas. E nós temos aplicativos que não existem ainda no português e fazem falta. Por exemplo, você tem aplicativos em francês em que você coloca a palavra e o aplicativo conjuga a palavra em todas as formas possíveis. Nós temos sites da internet que fazem isso para o português, mas nós não temos aplicativos que fazem isso para o português. Nós não temos aplicativos de conjugação. Né? Então, se você tem uma formação em linguística, você sabe exatamente como se conjuga o verbo em todas as formas, e não apenas naquelas descritas pela gramática normativa, mas da maneira como os brasileiros efetivamente marcam a concordância dos verbos. Esse é um conhecimento fundamental e necessário para desenvolver aplicativos de todos os tipos. Né? Então, eu tenho amigos que trabalham com isso, e trabalham por isso, porque tem uma formação em linguística, e essa formação é necessária para esse tipo de trabalho. Não basta ser bom em informática se você não entende nada da língua. Né? Enfim, nós podemos trabalhar com consultoria, e quando a gente pensa em consultoria, nós pensamos imediatamente em revisão e tradução, e de fato são consultorias necessárias. Mas eu tenho um amigo que se formou comigo na UNB, e ele abriu uma empresa de consultoria para soluções linguísticas. O que é isso? Uma empresa ou uma organização que tem algum tipo de problema relacionado à linguagem, contrata esse meu amigo para buscar soluções. Que problemas seriam esses? Por exemplo, capacitar os profissionais para que eles escrevessem melhor. Ou capacitar os profissionais para que eles falassem de acordo com o público que a empresa está visando. Então, eles vendem um produto tal para tal nicho. Como é que esse nicho fala? Um linguista é capaz de descrever e analisar a fala de um grupo específico e formar outras pessoas para que falem, incorporem no seu vocabulário, enfim, aquelas palavras, aquelas construções. Ele também atende muito o político. Para que o político contrata ele? Para fazer análise do discurso dos eleitores. Ou seja, para dizer que palavras são caras para aqueles eleitores, né? Como é que aqueles eleitores falam, ou então, para na hora do debate, ver como é que o adversário dele fala, para analisar as contradições do discurso do adversário,
os furos no discurso do adversário. Então, a gente parece um absurdo imaginar que um linguista tem vez aí, mas o linguista não apenas tem vez, como ele, como nenhum outro profissional, mais do que o de marketing, consegue fazer essa análise do funcionamento das palavras, da estruturação do discurso, das palavras que são caras para um grupo e assim, etc. Né? Vou passar rapidinho. A Vivi falou e eu gostaria só de retomar que é arquivos, né? Nós temos a profissão de arquivologista, mas os próprios arquivologistas são os primeiros a dizer que seria muito desejável que um arquivologista, além da faculdade de arquivologia, tivesse uma faculdade específica para o tipo de arquivo que ele trabalha. Então, eu tenho um amigo que trabalha, linguista, fez mestrado comigo e doutorado comigo, que trabalha concursado na Biblioteca Nacional e outro no Arquivo Nacional. Qual é o trabalho deles? Eles organizam aqueles arquivos que são caros aos profissionais de letras e que um profissional de arquivologia não consegue reconhecer ou classificar. Então, o meu amigo Felipe, por exemplo, ele trabalha na Biblioteca Nacional e ele foi responsável por descobrir as primeiras enciclopédias brasileiras produzidas no século XIX. A gente sempre achou que brasileiro começou a fazer biblioteca no final do século XX. Não, mas é porque o arquivo ele está lá, está amontoado, está dentro de caixa, está em sala, empilhado. Ele foi lá e ele reconheceu, não, isso daqui é uma enciclopédia. E aí mudou a história sobre a produção das enciclopédias no Brasil. Meu amigo que trabalha no Arquivo Nacional, ele é responsável, porque às vezes o arquivo não tem o nome de quem escreveu, ou não tem data. Mas se você tem conhecimento em história da língua, você sabe que pela ortografia que é empregada e pelo vocabulário que é empregado, você consegue classificar o texto. Então esse é o trabalho dele. Ele classifica esses textos segundo a ortografia, e segundo as palavras que são empregadas. É um trabalho interessantíssimo e apaixonante. Eu sou apaixonado por trabalhar com arquivo, né? Então, quem é de letras consegue reconhecer esses materiais e consegue fazer esse tipo de datação. Então, os arquivos, sobretudo agora que os arquivos estão indo online, precisa indexar, ou seja, você precisa classificar para que a pessoa que esteja procurando encontre. Então, esse texto está em língua tal, aí a gente coloca na língua tal. Esse texto está na data tal, a gente coloca na data tal. É um conhecimento em linguística e não em arquivologia que permite esse tipo de trabalho. Né? Ou vou passar rapidinho. Diplomacia. Não precisa ter diploma em relações internacionais para ser diplomata. O segundo curso que mais aprova no concurso do Instituto Rio Branco, que é que faz a seleção para o corpo diplomático, é o curso de letras. Quem faz relação internacional está em 4º lugar em aprovação. O primeiro lugar que mais aprova é quem tem diploma em direito, o segundo é quem tem em letras. Por quê? Por causa do tipo de prova, que exige bastante leitura, interpretação e escrita, e também pelas habilidades que esse profissional tem para exercer a diplomacia, porque diplomacia é negociar pela palavra. E negociar pela palavra significa não apenas dizer alguma coisa, mas dizer de certa maneira. Então, um diplomata não vai escrever para um russo da mesma maneira que ele escreve para um francês. E um linguista tem condições de saber justamente que palavras evitar com o russo, que palavras falar obrigatoriamente com o russo, que temas evitar e assim sucessivamente. Então eu tenho uma amiga que se formou comigo também na UNB, ela prestou concurso para o Rio Branco, passou, trabalhou em 2 anos em Honduras, 3 anos nos Estados Unidos e agora ela trabalha na África do Sul. E muitos dos colegas dela são estudantes de letras. Então, aí é uma profissão para ir atrás, é interessante. Inteligência artificial. Se vocês têm os aparelhinhos eletrônicos de vocês e vocês fazem comando de voz, ou vocês mandam mensagem de voz, isso é mais um trabalho de um linguista do que um trabalho do cientista da computação. Porque transformar justamente a voz em um código quer dizer que você vai ter que analisar profundamente a voz, ver as diferenças, maneiras como as pessoas falam, as diferentes maneiras como as línguas são estruturadas, para que o computador possa reconhecer sua voz. Então, nas disciplinas de fonética, fonologia, sintaxe e morfologia, nós vamos estudar como a língua é estruturada. E esse conhecimento de como a língua é estruturada é o conhecimento que precisa para fazer
todos esses programas de computador que trabalham com a voz. 3 colegas meus que fizeram fonética e fonologia na Unicamp trabalham no Google em São Paulo. Eles trabalham no Google em São Paulo, porque para desenvolver os comandos de voz para o Google. Então, se vocês fazem perguntas para o Google, esse tipo de coisa, é por causa do trabalho desses 3 meus colegas, e outros, claro, né, que conseguem entender justamente como a voz se estrutura, e aí passa essa informação para o cientista da computação, que entende de computação, mas de voz humana ele não entende nada. Então, esse é um ponto importante, interessante, enfim, né, e se é preciso cuidar do bolso, essa é uma área que cuida bastante. Nós temos a área técnica, e eu vou acelerar para terminar, né? O que significa a área técnica, né? Quando a gente fala, por exemplo, do dicionário Wise ou dicionário Aurélio, a gente acha que o Wise ou o Aurélio escreveram o dicionário. Não, o dicionário recebeu o nome de Aurélio, mas pelo menos 400 pessoas trabalharam na equipe do Wise. O dicionário recebe o nome Aurélio, mas pelo menos 500 pessoas trabalharam no Aurélio. E quem faz esse trabalho, justamente, é o linguista, que vai para o campo, que recolhe as palavras, que vê como as palavras estão significando, é ele que propõe uma ortografia para aquela palavra, porque a palavra não vem naturalmente com letrinhas, a gente aqui tem que propor uma ortografia para aquela palavra, enfim, então eu tenho um amigo que trabalha na equipe do Wise, e ele faz esse tipo de trabalho, é ele quem propõe como é que a palavra vai ser dividida, porque a palavra também não é dividida naturalmente em sílaba, é através de um trabalho de análise que tem que fazer isso, é ele que faz esse tipo de trabalho, né? E é porque ele tem uma formação em morfologia, ele fez um mestrado, doutorado em morfologia, é que ele pode fazer parte da equipe do Wise e trabalhar. E eu tenho um outro amigo meu, muito interessante, que ele presta trabalhos para antropólogos, ou seja, o antropólogo vai lá e quer estudar uma língua indígena. E aí, esse meu amigo, como ele é formado em linguística, ele pode descrever uma língua indígena. Porque a maior parte das línguas do mundo, a gente não tem escrita. E a maior parte das línguas do Brasil também não tem escrita. No Brasil são faladas cerca de 220 línguas. Dessas 220, cerca de 180 são línguas indígenas. Dessas 180 línguas indígenas, pouco mais de 10 têm escrita. E o que significa dar escrita? É todo o exercício de tentar adaptar a letra ao som que você está ouvindo. Então, o linguista ele vai saber que sons existem no mundo, porque não existem vários, ele vai poder, então, ver desses sons que existem, quais existem nessa língua, e ele vai propor, então, uma forma de escrever essa língua a partir desses sons que eles identificam. Então, esse é um trabalho que meu amigo faz para antropólogos. E para outros linguistas que querem analisar outras coisas, mas não querem fazer esse trabalho de descrição. Ele descreve as línguas. É um trabalho muito interessante. Depois nós temos, rapidamente, a medicina, né? A área de saúde. Então, uma formação em letras é fundamental e necessária para algumas áreas da saúde. Uma colega minha estuda na Unicamp. Estou trazendo casos reais, tá, gente? Nada é mentira, não. Estou trazendo uma colega minha da Unicamp. Ela fez mestrado e ela trabalha na equipe médica dos hospitais da Clínicas em Campinas, então um hospital ligado à Universidade de Campinas, na equipe médica responsável pelo estudo das afasias. Então, ela é linguista, e ela integra uma equipe médica para estudar a afasia, porque o médico entende tudo de anatomia, mas não entende absolutamente nada de linguagem. Inclusive o fonoaudiólogo, a única coisa que ele estuda de linguagem é a disciplina fonética e fonologia. Ele não entende nada de linguagem, mas o linguista entende. Então, e é interessante, onde o médico vê uma normalidade, porque o médico está julgando a língua segundo a língua que ele vê na gramática. O linguista vai dizer, não, isso não tem nada de anormalidade, isso é uma variação, ou não, isso daqui é uma gíria. Então, tem esse trabalho com gagueira, afasia, amnésia, em que nós temos linguistas trabalhando nessas áreas, né? E uma outra área médica onde nós temos linguistas, e não outra formação, é psicanálise. Na saúde mental, né?
Nós temos o psicólogo, que precisa ter o diploma de psicologia, nós temos o psiquiatra, que tem que ter o diploma de psiquiatria, mas nós temos o psicanalista. O psicanalista precisa passar pela formação em psicanalista, 5 anos, fazer análise, estudar os textos fundamentais, mas ele não precisa ter porque não existe a faculdade de psicanálise. Existe o curso de formação em psicanálise. E os mais destacados psicanalistas que nós temos no Brasil e na história da psicanálise são psicanalistas que tiveram formação em letras. Porque a psicanálise é a cura pela palavra. Não é o que você diz, mas é o como você diz. E o psicanalista formado em letras, sendo linguista, ele tem o ouvido bem acurado para as estruturas da língua. Então, o que está sendo dito, as palavras que são repetidas, mas repetidas diferentemente, esse tipo de análise sobre a língua, nenhum outro profissional pode fazer como linguista. Então, você pode formar em letras, sendo linguista, e ser um psicanalista. E, por último, o que eu queria dizer era a área de perícia. Esse eu encerro. Eu tenho um aluno, meu aluno de mestrado, ele é delegado da Polícia Federal no Tocantins. De vez em quando ele aparece aí no jornal, vocês devem ver. O que acontece? E ele veio fazer mestrado justamente porque eles estão tendo muita dificuldade no trabalho de perícia deles. Qual é o trabalho dele? Ele persegue organizações criminosas. Então, ele grava as organizações criminosas, tem alguém que transcreve a fala desses criminosos, e o que acontece? Mas como o criminoso sabe que está sendo gravado, porque ele é mais esperto do que a polícia, não é à toa que o crime é organizado, né? Ele fala de uma maneira cifrada. Então o policial, ele escreve um glossário, para mandar esse glossário para o Ministério Público e o juiz conseguirem entender o que está sendo dito pelo criminoso. A questão é que, como o policial não tem formação em linguística, então ele não sabe, por exemplo, que aquilo não é uma gíria, aquilo não tem nada a ver com linguagem cifrada do crime. Aquilo é um código, né? Ou ele não sabe que aquilo é um regionalismo. Então tem alguns glossários muito interessantes. O policial coloca padoca, 2 pontos, padaria. Não, mas padoca é em São Paulo, a gente chama, não é uma linguagem cifrada do criminoso, não, só está indicando que ele é de São Paulo, sabe? Então, ele veio para letras para procurar esse tipo de formação que nenhuma formação da polícia pode dar. Então, nós temos uma área hoje em desenvolvimento que se chama linguística forense, que é justamente a área de perícia. O que é perícia? É fazer a identificação de alguém. Uma polícia criminal, a gente entra numa cena de crime e procura digital, traços genéticos. O que um linguista forense faz? Ele procura justamente traços de voz, traços de discurso, traços de palavras. Então, o criminoso pode estar, por exemplo, com aquele aparelho que desvirtua a voz, mas pouco importa, aquilo vai dar problema para o policial, para o linguista não, porque o linguista sabe que cada voz soa numa única frequência e que esse aparelho não consegue confundir essa frequência. Então, fazendo a análise da frequência da voz, o linguista consegue identificar a pessoa. Ou então, pelas palavras que ele utiliza, a gente sabe de que região ele é, ou que idade ele tem, dependendo da forma como ele fala. Então, esse é um tipo de trabalho que pode ser feito por um linguista. Eu me alonguei, eu peço muitas desculpas, eu tentei correr, mas é isso. Vejam como é interessante, rico, próspero e tem uma abertura para infinidade de coisas. Nossa, obrigada, Ed Carlos. Não, eu não sei, pessoal, mas eu tô aqui com a sensação que foi super tranquilo, nem senti o tempo passar. Gostei muito, muito, muito interessante. Pessoal, quem tiver perguntas, já tem aqui uma... Já tem a Vivi que levantou. Mas só uma orientação para o pessoal, quem tiver perguntas, pode clicar na mãozinha, fica com a mãozinha clicada até chegar a sua vez, porque aí nós vamos seguindo na fila, de acordo com a ordem em que vocês foram pressionando. Então, vamos começar com a professora Viviane. Oi, Marisa, obrigada. É rapidinho, né? Que eu nem devia ter levantado a mão. Ed Carlos, eu gostei demais. O Ed Carlos falando nesse negócio de arquivo dos dicionários, né? Eu lembrei que eu fiz a pesquisa no arquivo do Bernardo Ellis, na Unicamp, né? Tá lá no SEDAI. E ele colaborou com o Aurélio. Aí tem uma carta do Aurélio lá, que eu acho que o Bernardo Ellis estava demorando muito a mandar as palavras de Goiás, né?
Ele escreveu assim: ó, Bernardíssimo, mande mais goianíssimos, né? Não deixe sua terra mal representada no grande dicionário. Então, eles se comunicavam, assim, os escritores contribuíam, né? Então, trabalhar nos arquivos é um exercício muito interessante, assim, em relação a essas construções. A gente vê vários, principalmente os escritores considerados regionalistas, exatamente, né, que faziam aqueles glossários no final das obras. Então, Bernardo colaborou. Aí tem a lista de palavras muito interessante, às vezes com desenhos, né, para ele entender a palavra exatamente como os goianos, né, usavam, assim. Então, eu gostei muito de Carlos, fiquei super empolgada, né? É Assim, que acho só que você me maravilhoso. pergunta, é realmente, gente, olha, minha área é a história das ideias linguísticas, porque eu gosto de trabalhar com arquivo. É porque é uma caça ao tesouro, é maravilhoso. A gente tem a ilusão que está tudo na internet. Gente, nem 1% do que está nos arquivos está na internet. E esses arquivos estão a descobrir. Então, no meu doutorado, só falando aqui, eu paro porque eu já estou adotando a postura apaixonada, a gente fala que da linguística, que a linguística surge em 1916, com a publicação póstuma do curso de Linguística Geral, e que no Brasil ela começa na segunda década de 20 com o livro do Matoso Câmara. Bom, no meu doutorado eu trabalhava com o Júlio Ribeiro da Carne, e procurando nos arquivos da Biblioteca de Brasília, que não estavam classificados, eu encontrei um livro de Júlio Ribeiro chamado Traços Gerais de Linguística. Um livro de linguística escrito no Brasil no século XIX, um século antes do Matoso Câmara, que a gente considera o primeiro, né, e pelo menos 30 anos antes do Saussure. É trabalho com arquivo. Se vocês se jogam lá, só coloquem bem a máscara, porque junto com o arquivo tem poeira, mas é um trabalho divertidíssimo. Ah, eu adorei. Vamos formar um grupo de pesquisa. Gente, eu não tô atrapalhando a fala, não, é só fazendo uma colocação. Falando em arquivo, né, recentemente, há 2 dias, uma pesquisadora antropóloga descobriu uma carta do inominável que nos preside para Hitler, né? Lá. Ai, eu não sabia, credo. Puxa vida. Fiquei sem palavras. Pois Eu não foi, sabia. mas há mais tempo, sabe? Ela descobriu justamente em arquivos, estava lá uma carta para Hitler, para o povo de lá. Gente, é o Não, tipo. pois é, todas as crônicas que descobriram recentemente do Lima Barreto na Biblioteca Nacional, foi um português que veio de Portugal diretamente para achar esses textos, porque, enfim, ele sabia o que ele estava procurando. Quem trabalha lá na Biblioteca Nacional tem todo tipo de formação, a gente não tem necessariamente especialistas em Lima Barreto, mas precisou alguém formado em letras com especialização em Lima Barreto para descobrir textos que estavam inéditos, porque às vezes não estava escrito Lima Barreto, tinha alguns índices ou algum pseudônimo, e tendo esse conhecimento a pessoa pôde descobrir. Falando nisso, a biografia do Lima Barreto, escrita pela Lia Schwartz, é maravilhosa. Não sei se vocês leram, mas eu devorei. Olha que maravilha. Gente, eu vi aqui que a Camila tinha levantado a mão. Camila, você tem uma pergunta? Eu ia perguntar sobre, até coloquei no chat, como funciona para quem quer seguir a carreira de escritor, assim, não numa área específica, mas depois se forma em português. Como entrar no campo literário? Deixa eu tentar responder essa, né? Porque, bem, o escritor necessariamente ele não precisa ser da área de letras, né? Ele precisa conhecer bem a língua e conhecer bem e ter uma criatividade para a produção. Então, é claro que o Brasil, infelizmente, não tem curso que é só para literatura. Por exemplo, os Estados Unidos, que é o país que mais publica, né, que domina o mercado editorial do mundo, ele tem cursos de graduação que é voltado para produção, para formar escritores, né? Aqui o que nós temos lá no Rio Grande do Sul é que tem mais o que eles chamam de escrita criativa, que são cursos que não chega a ser uma graduação, mas já tem a PUC de lá do Rio Grande do Sul, já tem um mestrado. Então, para você que pretende ser um escritor, é claro que conhecer, fazer letras vai ajudar muito, mas você tem que ter
acima de tudo, a capacidade de conhecimento de mundo. Então, como se transformar um escritor? Eu também sou escritora, tenho 2 livros publicados e 2 esperando um dia publicar. Você tem que ter muita leitura, o escritor é aquele que lê muito, lê muita literatura, lê muitos autores de todos os tempos, de vários países, tem que ser um constante leitor, tem que ler também, precisa ler história, filosofia, psicanálise, ou seja, tem que ler tudo, porque a partir daí ele ou ela, o escritor, a escritora, vai ter ideias, vai ter leitura de mundo, leitura histórica, leituras de todas as formas, e capacidade de compreender presente, passado, e imaginar o futuro e criar o seu texto literário. Então, assim, se você quer ser uma escritora, desenvolva o hábito de leitura constante, de vários autores, de vários países, de todos os tempos, e vai exercendo o seu hábito de escrita. Você escreve um conto ou um poema, ele nunca está pronto, você vai ter que escrever, colocar para dormir, deixar um tempo sem mexer, voltar para ele, reescrever. Um texto, ele nunca é o primeiro, está escrito e está lá pronto. Você precisa sempre estar voltando para revisar e para que ele finalmente esteja pronto. O autor sabe quando o texto está pronto, quando ele justamente tem um bom domínio da escrita, do conhecimento da sua língua. Então, a lição para a jovem que quer ser escritora é ler muito, estudar muito, conhecer profundamente a língua, os escritores e a cultura, e ter o hábito do exercício da escrita. Começar a escrever pequenos textos, escrever diariamente, guardar o texto, voltar, revisar, reescrever, e a partir daí você vai se formando como autor e como autora. E nesse processo de ler, reler, de ler o próprio texto, reler, reescrever, ler outros, você vai aprendendo também sobre o mundo editorial. Esse é o outro lado, né, da história, o mundo editorial, como entrar nesse mundo tão competitivo. Maria, você me permite uma parte? Eu vou ousar fazer uma parte aí do literato. Deixa eu só concluir um pedacinho. E outra coisa, né, ler e escrever 1000 vezes também como estudante de letras, né, para a produção dos textos de literatura, de filosofia, de educação e de linguística. Nunca pense que escrever um texto para o professor já pode mandar, né? Pronto, era só isso, de casa. Não, é isso mesmo, né? A gente tem que ser poliglota na própria língua, porque os textos não se escrevem da mesma maneira. Não, mas só isso, é porque como a gente está na condição de profissional de letras, e vocês de estudantes de letras, às vezes a literatura e a leitura passa como obrigação, como uma tarefa. Mas uma coisa que eu gosto de repetir para os meus alunos, e olha que eu nem sou professor de literatura, é que, gente, que privilégio é poder estar vivo e ler, por exemplo, Thomas Mann. É um privilégio, sabe? Esse é um patrimônio que foi legado por todos nós, pertence a todos nós. E não vamos nos iludir, não é um patrimônio a que todo mundo tem acesso. Nem todo mundo pode ler, consegue ler, nem todo mundo foi alfabetizado, e mesmo quem foi alfabetizado, nem todo mundo tem acesso aos livros, e quem tem acesso ao livro não tem acesso a todos os livros. Então, na Faculdade de Letras, permite que a gente tem acesso a esse patrimônio que foi construído há milhares de anos, e que a gente pode ter em primeira mão. Então, encarem isso como um privilégio mesmo. Eu sei que parece um pouco discurso assim, mas é isso, é um privilégio, é um prazer poder estar vivo em primeiro lugar, e poder estar vivo e ler esse patrimônio que foi legado a todos nós. Nossa, eu não imagino minha vida sem poder ler. E também frequentem a biblioteca quando voltar presencial. Nossa biblioteca, apesar de pequena, ela é boa, ela é variada, ela tem literatura, antropologia, filosofia, sociologia, psicologia, linguística, ela tem tudo que pode ajudar na formação de vocês. Então, vocês são a parte, né? Isso que Ed Carlos falou é bacana de se pensar, né? Que ele fez meio que um caminho meio inverso, assim, que às vezes a gente entra em um curso como de letras, né? E às vezes, eu me lembro, na minha graduação, uma professora de literatura indicou um romance e algumas pessoas, mas a gente não gosta de ler. Ela, como assim? Vocês estão no curso de letras, né? E tem um problema, porque às vezes
a gente encara como obrigação, né? A gente tem a obrigação de leitura desses romances, desses contos, mas por que não, como o Ed Carlos falou, é um privilégio, é um tempo que a gente vai ter a oportunidade, né, de dialogar com professores e colegas sobre um texto que talvez não leríamos, né, ou não teríamos acesso, senão por essa via. Então, não obrigação de leitura como dever, algo que seria chato ou ruim, mas como uma oportunidade, né, de encontrar um texto, né, para que um texto nos encontre. As disciplinas são isso, né? A gente tem a oportunidade de conhecer, né, de que os livros cheguem até nós, assim. E tem mais outra coisa, né? Por exemplo, quando vocês vão ler um livro de literatura, como a Viviane e eu, que somos professoras da literatura do século XIX, né? Uma das disciplinas, depois a gente vai para a contemporânea. Mas, assim, a dificuldade quando você diz, nossa, esse português parece outra língua, olha que privilégio, vocês estão fazendo letras, aí vocês estão estudando linguística, contemporaneismo, estão lendo um livro de literatura que foi produzida há 2 séculos aqui no nosso país. Eu disse, ai, professora, que dificuldade, parece outra língua. Aí eu disse, olha, isso mostra como a língua é viva, como a língua evolui, como é outra forma de pensar, de se expressar e de escrever a sua própria língua, e você pensa que é outra. Então, essa é a riqueza, né, do estudante diante de letras para a linguística e para a literatura. Só uma outra coisa, mas nós também temos as nossas obrigações, né, só para não ficar, nós também, então, por exemplo, nenhum falante conhece todas as palavras da sua língua, até porque essas palavras podem ser criadas a qualquer momento, mas um estudante de letras tem a obrigação de ter um vocabulário mais ampliado do que qualquer outro profissional de qualquer outra área. Faz parte das nossas obrigações enquanto um profissional ter um vocabulário ampliado. Ninguém vai dar conta de ler todos os clássicos da literatura brasileira universal, mas o profissional de letras tem a obrigação de conhecer mais do que outros profissionais a maior quantidade de clássicos possíveis. Nenhum falante consegue falar todas as línguas do mundo, mas um profissional de letras tem que ser capaz de poder analisar os sons, a estrutura das mais diversas línguas. Isso faz parte das nossas obrigações. A gente não pode sair da universidade sem dar conta dessas tarefas, porque aí é como o pedreiro que, enfim, não levanta a parede, o advogado que não advoga, não defende ninguém, o médico que não cura ninguém, não trata ninguém, não opera ninguém, né? Então não é só passar na faculdade para ficar, enfim, né? Nós temos que desenvolver essas competências, e uma faculdade de letras serve para desenvolver essas competências que nós temos que ter por sermos profissionais de letras, né? Eu estava aqui pensando, ai, que obrigação deliciosa. Ai, eu tenho dito já algumas vezes que, para mim, assim, eu vou falar literatura porque eu acho que engloba muito do que eu quero dizer, mas a literatura e a filosofia, para mim, estão no mesmo patamar, que está lá em cima, muito acima das outras, assim, das ciências em geral, sabe? Então, dando aqui o meu pitaco, né, eu acho que é uma riqueza muito grande você poder ter esse contato, né, e eu penso às vezes, gente, acho que tinha que ter uma encarnação assim a mais, né, paralela a essa, só para poder ler tudo que a gente tem vontade, porque é tanta coisa que você descobre, que você aprende, e a literatura salva a gente muitas vezes, né, esse contato com a língua salva a gente muitas vezes, né, nos ajuda a ver que nós não estamos sozinhos no mundo, que o que nós estamos passando, outros já passaram, que as sociedades já passaram por muitos processos, mudaram, vão continuar mudando. Às vezes, uma coisa que você nem entende muito bem sobre você mesmo, lendo um livro, você não é esse personagem aí, sou eu, né? Aí você se entende um pouco melhor e por aí vai, é maravilhoso. Gente, alguém mais tem pergunta? Pode falar. E não, desculpa, porque eu estou monopolizando, diga. Não, eu ia só fazer alguns comentários, assim, só acrescentar algumas informações, mas a parte protocolar, pode ficar à Não, só uma vontade. coisa, enfim, uma declaração pessoal, um testemunho. Vai lá, pessoal. Foi lendo 14 anos Crime e Castigo do Dostoiévski, que primeira vez na minha vida fez sentido essa frase de que a gente não sai jamais igual de um livro.
Eu li 14 anos e depois, até os 23 anos, eu li 2 vezes por ano, todos os anos. E eu lia todas essas vezes e aquilo me incomodava de uma forma. E recentemente, enfim, é que eu pude dar uma explicação por que aquele livro mexeu tanto comigo, porque eu tinha uma necessidade quase maluca de ficar lendo tantas vezes. Porque, afinal de contas, é um livro enorme, né? Você tem que dedicar muito tempo da sua vida para ler. Mas e aí eu descobri algo fundamental para mim que de alguma maneira me libertou. Bom, eu não vou dizer o quê, porque diz a respeito, enfim, minhas dores, meus prazeres, minhas delícias de ser quem eu sou, mas não foi nenhum tratamento médico, não foi nenhum psicanalista, não foi exame de sangue, foi isso, foi Dostoiévski que me libertou de alguma maneira de angústias profundas ali. Olha só, olha o poder que isso tem. Tô vendo uma mãozinha aqui, é o Celso. Oi, Celso. Oi, boa noite. Boa noite. Eu sou indígena, né? Sou indígena. Eu só quero falar um pouquinho sobre como o curso de letra é na questão de linguagem, né? Sou muito indígena. E só tenho agradecido, né? Por, assim, né? Não assim, já aprender muitas coisas, porque nós temos, assim, uma dificuldade na questão da fala de português, né? Mas eu li muitas literaturas, né, já com a professora Viviane, né, e com a professora Glória, que eu estou pegando a literatura. Eu li alguns livros do Ubirajara, do Daniel Mundurucunha, é um autor, né, indígena. Então eu adorei muito. Então, daí eu comecei assim me invocar bastante na literatura, mas eu não tenho assim muita vocação de que eu quero assim aprender, né? Então eu preciso de muitas orientações, né, para mim poder ingressar, né, na profissão, mas eu tenho o pensamento de eu poder trazer esse conhecimento para a minha comunidade. Então é importantíssimo, né? Eu quero assim voltar logo, né, para mim, porque as aulas online era muito assim, não aprendemos coisas, né? Não é como aula de ensino presencial. Então eu estou aí presente com vocês falando sobre a linguagem. Tem muitos alunos que estão voltados para ela. Muitas linguagens nossas, eles têm que, né, substituir a gente. Quando a gente fala, a gente coloca o língua de vocês, né? Não tem uma língua adequada. Então eu só tenho assim, muito obrigado, né? Eu só tenho só falar um pouquinho sobre a, a minha oportunidade com vocês. É só isso mesmo. Obrigado pela atenção de vocês, professor. Nós é que agradecemos, Celso, essa possibilidade de ter essa convivência, porque isso enriquece, né, a nós todos que temos essa possibilidade, né, de ter essa convivência. E as professoras, o professor de Carlos, querem conversar um pouquinho aí com o Celso. Oi, Celso, é bom te rever. Eu vou só dar um oi, né? Celso, ele é muito dedicado, né? Nós nos encontramos na Colonial e ele é muito dedicado. E como Marisa diz, né? Acho que é um privilégio esse intercâmbio. E o presencial, de fato, ele é mais interessante, né? Nessa perspectiva, assim, né? Das trocas, porque, inclusive, eu percebo o Celso e outros alunos, né, é, que estar na aula online é mesmo um gesto de resistência, né, pelas dificuldades de acesso. Então, admiro muito você, Celso, a persistência e também é uma troca muito boa para nós, né, Marisa? Com certeza, e eu acho que é um ato de resistência e é um ato, assim, de muita persistência também, né, de continuar o curso. Com certeza, essa situação ela vai passar, né, e nós vamos voltar para o presencial. E aí o que eu diria, Celso, é para você persistir,
né? Vai persistindo, continua tendo esse contato, continua vinculado ao curso, continua frequentando as aulas, as que você for conseguindo frequentar a cada semestre, né? E que tomara, né? Todo mundo está torcendo por isso. Daqui a pouco voltam essas aulas presenciais. E enquanto você vai caminhando no curso, você vai acabar encontrando, né? O que que você quer trabalhar, o que que você gosta mais, o que que faz mais sentido para você. Eu acho que não é incomum, né? Nós fazermos um curso e ficarmos durante muito tempo sem saber muito bem qual é o caminho que nós vamos trilhar depois, mas é importante continuar caminhando, porque o caminho futuro, né, para onde realmente você tem que rumar, isso vai aparecendo aos poucos, vai se mostrando para você aos poucos e você vai descobrindo aos poucos. A professora Glória levantou a mão, quer comentar? Sim, aqui o Celso é meu aluno e eu percebo os problemas de conexão. Além disso, a aula às vezes é à noite, né? Então, às vezes o Celso não. Eu sei de todas as dificuldades, e ele é muito querido, porque ele está sempre procurando pelo WhatsApp, não conseguia assistir às aulas gravadas por conta da conexão, mas ele vai sempre tentando de todas as formas. E o Celso, quando vai falar, aqui essa bola eu até vou passar depois para o professor Ed Carlos. Ele diz assim: olha, eu peço desculpas porque eu não sei falar direito português. Aí, numa das aulas, eu te falei assim: Celso, não precisa pedir desculpa, você está se expressando muito bem, você é bilíngue aqui. Quantos de nós, nesse território brasileiro, não sabemos uma língua de uma nação indígena, né? Que são várias línguas, e nós não sabemos, e o Celso, além da língua dele, ele domina muito bem a língua portuguesa. Então, assim, eu sempre digo, não precisa pedir desculpas. E agora ele disse, eu não falo bem. Então, eu queria que o professor Ed Carlos, como linguista, desse uma explicaçãozinha ou alguma coisa para o Celso. Mas, Celso, é um prazer, um privilégio ter você como meu aluno. Eu gostaria muito, eu já falei, quando voltarmos presencial, quem sabe um curso de extensão de literatura que eu pretendo fazer presencial, para tentar suprir um pouco essa lacuna das aulas que estão sendo online. É uma dívida que eu tenho com os meus alunos em um ano e meio de pandemia. Respondendo rapidamente, então, ao Celso, a primeira coisa eu diria, talvez seja um pouco pedir demais, mas eu diria calma. Enfim, né, essas angústias não vão te abandonar nunca, Celso, porque essas indecisões perseguem a gente a vida toda, mas eu entendo o que você está falando e é sério, a gente tem que prestar atenção mesmo, né? Mas veja isso, a primeira coisa, acho que vocês têm que lidar isso, né, que vocês não estão condenados a isso ou aquilo por fazerem letras. Mais do que qualquer outro curso, a amplitude profissional é gigantesca, né, são muitas as profissões de diferentes áreas que podem exercidas muito bem por um profissional de letras, e nas quais um profissional de letras faz a diferença, né, que um outro profissional com outro diploma não faria, não dá conta, né? A questão e é mais fundamental ainda, um estudante de letras, porque é isso, a gente diz, o Brasil, 220 línguas, 180 línguas indígenas, enfim, né, uma riqueza de língua. A questão é que o acesso às línguas é desigual. E as línguas, elas são, se estruturalmente não há nada que coloque uma língua na frente da outra, socialmente nós temos um funcionamento que hierarquiza as línguas, né? Então nós temos um discurso de condenação da norma, dizendo que a norma é atrasada, a norma é ideológica, é dominadora, é anacrônica, isso é tudo verdade. A norma linguística, ou seja, aquele modelo de língua que está nas gramáticas e dicionários, pode e deve ser criticada. No entanto, os textos mais essenciais para o exercício da cidadania na nossa sociedade são escritos nessa norma. Então, não adianta apenas criticar a norma e dizer todas as línguas se equivalem, todas as variações são importantes, todas as formas de falar são iguais, porque isso pode ser verdadeiro do ponto de vista da estrutura, mas do ponto de vista social, isso não é verdade, né? E a língua, ela não funciona só pela estrutura, ela funciona por quem ela é falada, pela época em que ela é falada, para o que ela é falada,
para quem ela é falada, né? Então, eu acho que um curso de letras, primeiro, inclusive o nosso, porque tem uma disciplina, 2 disciplinas no primeiro voltadas para a escrita, dão essas ferramentas linguísticas para que a gente possa se mover para esses textos. Então, se você quer ter acesso a esse patrimônio que é comum a todos nós, se você quer ler Machado de Assis, bom, Machado de Assis não é Machado de Assis apenas pelos temas que ele evoca, pelos personagens que ele criou. Machado de Assis é Machado de Assis pela forma como ele escreveu, pela sua sintaxe, pelo seu léxico, pela maneira como ele estrutura as frases e os parágrafos. É isso que faz com que Machado de Assis seja Machado de Assis. E que alguém contando as mesmas histórias com os mesmos personagens jamais se tornaria Machado de Assis, né? Então, eu acho que a gente tem que ter essa noção e a gente tem que buscar no máximo no curso de letras essas ferramentas linguísticas que nos permitem, então, trafegar, manipular, escrever, poder ler esses textos que constituem a nossa cidadania. Os textos de lei, os textos da literatura clássica, os textos acadêmicos, os textos religiosos. Eu não sou uma pessoa religiosa, mas uma aluna que é muito religiosa me chamou a atenção para isso. Eu estava dando uma aula sobre concordância, estava falando do voz, né? Aí ela falou, professor, o voz não é usado na fala, mas a Bíblia toda é escrita em voz. É verdade. O voz não é mais falado. Mas por que a gente tem que estudar o voz? Porque é isso, porque a Bíblia é um texto importante não para mim, mas é importante para milhões de brasileiros, e é fundamental que esses brasileiros possam ter acesso a um texto que vai fazer com que ele se conecte com seu Deus. Pouco importa se eu partilho da crença dessas pessoas. Essas pessoas têm o direito de exercer a religião, e para exercer essa religião, elas exercem a partir desse texto, e elas precisam ter as ferramentas para ler esse texto. Porque é preciso ter ferramentas para ler esse texto. Não precisa apenas ter boa vontade, disposição e tempo para ler. Você precisa saber da morfologia da língua portuguesa, da sintaxe da língua portuguesa, para que você consiga ler a Bíblia, né? Então é isso. Então o Celso tem dificuldades no português, e ele chegou com uma outra língua, e essas dificuldades vão se colocar, mas é importante enfrentar essas dificuldades, porque é isso, porque é no português, e nesse português codificado pelas gramáticas e dicionários, que a gente vai poder se mobilizar pela sociedade, né? Infelizmente ainda não é por essas línguas indígenas, mas, olha que interessante, fazendo um curso de letras, a gente pode aprender a produzir esses materiais que fizeram o português ter o status que tem hoje, porque o português tem o status que tem hoje, porque a gente escreveu gramáticas e dicionários para o português. Essas línguas indígenas ou línguas de imigrantes do Brasil podem ascender a outros status na medida em que elas circulam a partir desses materiais. Então, é uma estudante de letras que vai aprender e ler gramáticas e dicionários, que vai poder, Celso, no seu caso, fazer uma gramática e um dicionário da sua língua, feita por você, que entende sua língua. E não por mim, por exemplo, que sei fazer uma gramática e dicionário, mas isso me serve de muito pouco se eu não conheço sua língua. Então, minha gramática e meu dicionário vão estar cheios de falhas, que não terão se forem feitos por você. Então, é interessante porque a gente tem uns dicionários hoje que foram feitos no século XVI, XVIII e XIX, e que estão sendo revisados porque, então, vinha o pesquisador francês no Brasil, fazia esse gesto aqui para o indígena, porque ele queria saber como se fala agulha. E aí o indígena diz para ele, tal. Aí ele coloca lá, tal no dicionário. E a gente descobriu recentemente que aquela palavra não quer dizer agulha, quer dizer minha filha. Porque o indígena, quando viu esse gesto, falou, é minha filha quem faz isso. Então o indígena falou, minha filha, e foi para o dicionário, minha filha. Foi para o dicionário agulha, mas era minha filha. Então, isso foi porque o missionário sabia fazer o dicionário, mas não sabia a língua. Então, vindo para o curso de letras, e eu recebo muitos alunos indígenas no curso de mestrado, é interessante, porque a gente aprende a fazer esses instrumentos que dão essa importância para essas línguas. Português é o que é, e é a língua nacional do Brasil, porque a gente criou ferramentas para a circulação dessa língua. Então, no curso de letras, a gente aprende essas ferramentas para dessas ferramentas para outras línguas. E aí só o que tem ao trabalho. Lembrem do meu comentário, pouco mais de 10 de 180 línguas indígenas têm gramática e dicionário. E é importante que essas línguas tenham gramática e dicionário, para que elas possam ser aprendidas na escola,
para que elas possam ser aprendidas por outra pessoa, porque com uma gramática, por exemplo, da língua do Celso, eu não preciso ir para a comunidade do Celso para aprender. Na gramática me permite isso, né? Então, veja, a gente pensa, inclusive, nesses instrumentos de gramática e dicionário, como um livro chato, cheio de regra, mas são tecnologias, como o computador é uma tecnologia de aprendizado das línguas, né? E língua que tem gramática e dicionário dificilmente morre, né? O linguicídio não acomete línguas orais, não acomete línguas com escrita, né? Porque pela escrita ela continua, ela circula, ela pode ser aprendida. Foi o que aconteceu no caso, o Yiddish é a língua nacional hoje de Israel. O Yiddish deixou de ser falado durante milhares de anos, só que nós tínhamos gramática de Yiddish. No momento que nós criamos o dicionário, o Estado de Israel, nós pegamos aquelas gramáticas antigas, de 400, 500 anos do Yiddish, e nós podemos ensinar ao povo o Yiddish, uma língua que não existia e que voltou a existir, porque ela estava descrita em gramáticas e dicionários. Então, veja, trabalho feito por profissionais de letras. Vejam como é importante. Só para concluir, Celso, pegando a linha do Ed Carlos, e em relação à literatura, por exemplo, as narrativas míticas e literárias indígenas, elas são orais. Então, você, na sua nação, no seu povo, você pode fazer uma pesquisa de todas que aqui nós chamamos de lendas, mas não são lendas, são a literatura oral de vocês, e fazer uma pesquisa ouvindo, porque eu lembro do Tiago, que ele fez uma pesquisa de TCC sobre isso, que ele diz assim, que os anciões da comunidade, indígenas, da nação indígena, do povo indígena, ele é quem guarda a memória, que são as narrativas míticas, históricas, a memória do mito de criação, de surgimento daquele povo, de várias coisas. Então, o ancião é como se fosse a enciclopédia, a biblioteca de determinada comunidade indígena. Então, você pode, por exemplo, num projeto de pesquisa e de estudo, fazer uma pesquisa com os anciões da comunidade, ouvir as histórias do surgimento do seu povo, de como eles se situaram, ou seja, as histórias dessa formação mítica da identidade do seu povo, você pode transcrever essas narrativas e você, então, está pegando a literatura do seu povo, a tradição, aquilo tudo que só existe na oralidade e que corre o risco de se extinguir com a morte dos mais velhos, né? Se há até umas pesquisas que diz que os mais jovens não têm interesse de ouvir os mais velhos e de adquirir o conhecimento deles para preservar a identidade e a memória do seu povo. Então, você pode pegar essa memória, pesquisar, transcrever e, a partir daí, publicar. Você falou no Munduruku, né, que é um dos mais famosos, que é o do Norte, ele faz isso, ele pega as lendas, as narrativas, as histórias, o que existe na oralidade, ele vai transformando em literatura. Então, é aí a importância de ter esse olhar amplo, né? Valer-se do que está sendo aprendido no curso de letras e levar isso para a sua pesquisa, para o seu povo, para o seu local, e que formar essa produção cultural e linguística de sua nação. Tá ótimo. Bom, nós acabamos avançando um pouquinho, né, muitinho do nosso horário. Na semana passada também foi assim, mas todo mundo estava gostando muito. Em todo caso, nós temos que caminhar para os finalmente e... Marisa, te cortar, você só porque tem uma pergunta no chat, você pode responder em 30 segundos. Isso. Então, uma coisa que eu gostaria de falar, antes de falar dessa pergunta no chat, mas eu gostaria de fazer as 2 habilitações. Então, existe essa possibilidade? Existe. Você pode fazer uma escolha nesse momento, cursar normalmente, depois você reingressa e faz a complementação, ou seja, vamos supor, você escolheu o português, concluiu o curso, você pode entrar novamente, você aproveita o que você já cursou e aí você cursa o que faltar do inglês, para você ter a habilitação em português e em inglês.
né? Então, acho que é importante vocês terem também essa informação. E como vocês perceberam, o curso de letras, ele tem basicamente 3 áreas, né? Ele tem a parte que é a parte que eu trabalho, a professora Neila, a professora Daniela Maldonado, que é a parte mais dedicada à parte de educação, né? As questões sobre educação, formação de professor, formação humana, escolarização, e por aí vai, né? E como vocês já perceberam aqui pelas apresentações hoje, tem a área de literatura e a área de linguística. Então, vocês vão estudar essas 2 áreas e vocês podem ver que o leque, depois, para vocês atuarem, ele é um leque amplo, né? Bom, com relação à pergunta que tem aqui no chat, a pergunta da Rogéria, ela pede aquela pergunta para o professor Ed Carlos e também para a professora Viviane, que são fluentes em francês, se não seria possível um curso, talvez alguma coisa aí junto ao século, né, mas ela pergunta dessa possibilidade de um curso de francês, não sei se é nesse sentido que ela disse, né, ou se seria uma habilitação em francês, mas em todo caso tem aí essa questão, e com relação a programa de pesquisa, né, cursos de extensão. Programa de pesquisa especificamente, não tem, porque o programa, ele é diferente do projeto. O projeto, ele tem data para começar, vou falar de uma forma assim bem simples, mas é o seguinte, o projeto, ele tem data para começar e data para terminar, e ele tem um objeto de trabalho. O programa, ele tem data para começar, mas ele não tem previsão de término. O programa é um grande guarda-chuva que abarca vários projetos ali, junto a ele. Então, um programa que tem uma diretriz, tem uma proposta, tem uma área específica que trabalha, vai abrigando vários projetos ali que tem a ver com aquela área de atuação específica. Mas o curso de letras tem o NEL e tem o NIEL, né? Então, o NEL é voltado para a área de linguística, mais para a área de linguística, e tem o NIEL, que é voltado para a área de literatura. Por conta da pandemia e por conta do ensino remoto, as nossas atividades, elas estão, assim, um pouco paradas nesse momento, mas, ainda assim, nós temos atividades acontecendo. Nessa semana mesmo, na quarta-feira, nós tivemos o encerramento das atividades do semestre do NEL, dos colóquios do NEL, né? No próximo semestre, nós teremos mais atividades promovidas pelo Núcleo de Estudos, né, da Linguagem, esse que é mais voltado para a linguística, e tem o Literatura na Clausura, que é vinculado, né, aos estudos de literatura, mais específicos de literatura. Então, assim, no momento, não tem muita coisa acontecendo por causa da pandemia, mas tem os núcleos funcionando, ativos, apesar da pandemia, e quando nós voltarmos presencialmente, com certeza, teremos muito mais atividades e possibilidades para vocês. Aí eu só queria dar esse geral, e aí eu passo para as professoras e para o professor de Carlos complementarem. Só rapidinho, a complemento mesmo. Temos as bolsas de iniciação científica, os programas de iniciação científica que são lançados todos os anos. Não tem bolsa para todo mundo, mas é possível fazer a pesquisa sem bolsa. Então, você vai atrás do professor que te interessa, na época do edital, o edital é lançado, acabou de ser lançado agora, saiu o resultado, por exemplo, e você faz com o seu professor, que você escolheu, o projeto de um ano. Então, um projeto de um ano, um projeto de pesquisa, e assim você entra na área de pesquisa. Foi assim que eu entrei no mundo da pesquisa. Fiz primeiro iniciação científica em literatura, de um ano depois fiz iniciação científica da linguística, e descobri que eu era melhor linguista do que crítico literário, e fui por essa via. Então, todos os anos fiquem de olho no edital de iniciação científica. E pour le français, je sais pas, je parle moyen maintenant. Então, para o francês, eu sinto muito, agora no instante eu não tenho tempo. Mais on verra. Tá certo. Viviane, vai querer se arriscar pela seara do francês? Marisa, não, por enquanto não, como disse Ed Carlos, né? Talvez para o futuro, né? Mas não sei, no francês, só sei, não sei, tenho me arriscado mais no Camus, no Proust, mas em aulas, não. Uhum. Em todo caso, como eu disse, né, no momento está tudo meio assim parado,
por causa da pandemia, mas essa informação que a Rogéria trouxe é muito interessante porque ela nos deixa com as possibilidades, né, para o futuro. Glória? Marisa, Sim. sobre isso, o SECLA, que é o nosso centro de idiomas, o SECLA já teve há algum tempo curso de espanhol, que era dado até por uma ex-aluna de letras, que na época ela tinha morado muito tempo na Espanha, então ela dava aula de espanhol, e tinha também um ex-aluno, Sebastião, que é de Porto, que depois era vereador, que ele também é professor de língua espanhola. Então, o SECLA já teve curso de espanhol e já teve também de francês, que foi com uma aluna Rosângela, que morou num desses países de língua francesa no continente africano. Então, para saber, para a possibilidade de oferecer outras línguas, depende da demanda. Por exemplo, se uma quantidade de alunos, de pessoas, né, começa a procurar, digamos, se o SECLA ofereceria curso de espanhol ou de língua francesa, então o SECLA procuraria alunos que poderiam oferecer o curso, como já houve outras vezes. Por exemplo, por que não ter um curso, digamos, de língua indígena? Então, para os alunos, nossos próprios alunos, nós não sabemos uma determinada, a Pinagé, outra língua, né? Então, por que não o SECLA não oferecer um curso de língua indígena se nós tivéssemos nossos alunos indígenas com disponibilidade para oferecer esse curso e nós para estudarmos? Então, é toda essa perspectiva. Só uma pergunta que fizeram no SECLA, se você for fazer a outra habilitação depois que terminar uma, precisa defender outro TCC? Parece que não, né, Marisa? Você só faz o complemento e não precisa fazer outro TCC, não. O TCC precisa. Então, os 2 TCCs. Então, se tu quis publicar um artigo ou outro, um artigo publicado numa revista, substituiu a defesa de TCC. Isso, exatamente. Tá ótimo, gente, foi ótima a conversa. Quero agradecer imensamente a presença da professora Glória, da professora Viviane, do professor Ed Carlos. Quero agradecer muito a presença de cada aluna e cada aluno aqui hoje. E nós nos colocamos à disposição sempre para dialogar. O nosso momento aqui ele termina, mas nós continuamos à disposição para dialogar, para tirar dúvidas, para auxiliar vocês no que vocês necessitarem. Né? Nós queremos encontrar vocês lá no momento de receber o canudo de vocês na colação de grau, queremos ver todo mundo muito bem sucedido, trabalhando na sua área, então contem conosco, né? Comuniquem-se conosco, porque eu não canso de repetir, como dizia o Chacrinha, quem não se comunica se estrumbica. Glória? Marisa, bem rapidinho, para quem quiser ouvir um pouco das discussões de literatura, tem o Literatura na Clausura, que é um encontro por mês. Na próxima semana, nós vamos discutir o mal na literatura. Então, são os professores de literatura, o professor de Carlos está convidado para ir lá nos ajudar na discussão sobre o mal na literatura. Tá? Gente, eu recomendo, eu vi do ano passado, não perdi um, e foi maravilhoso. Vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Esse Literatura na Clausura, olha... Exatamente. Excelente. Excelente. E só por último, eu fazendo aqui o papel de coordenação, né? E tem certificado. Além de tudo, ser maravilhoso, tem certificado também, é só se inscrever direitinho. Se quiserem saber mais depois, entrem em contato conosco na coordenação, que nós orientamos vocês. Mas é isso, gente, muito obrigada, avançamos aí um tantão do nosso horário, mas acho que foi muito válido, né? E cuidem-se, protejam-se, tenham um bom final de semana, em paz aí com seus familiares, e uma boa noite para todo mundo.